O Evangelho segundo Mateus. Capítulo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Lhe estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: de misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Do jejum. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós, e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O pedido de um chefe. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela, e viverá. A cura de uma mulher enferma. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. A ressurreição da filha de Jairo. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. A cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: Credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: Sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. A cura de um mudo endemoninhado. A blasfêmia dos fariseus. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: Pelo maioral dos demônios é que espelha os demônios. Jesus ia por toda parte fazendo o bem. A seara e os trabalhadores. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Conclusão. De acordo com o contexto, Mateus era filho do cobrador de impostos Alfeu, também chamado Levi. Os nomes duplos são comuns entre os judeus, então não há dúvida de que Levi e Mateus são a mesma pessoa.
Além disso, Levi provavelmente mudou seu nome para Mateus quando se tornou discípulo de Jesus. Mateus poderia ser responsável por cobrar pedágios comerciais ou impostos de pesca no Mar da Galileia com enormes taxas arrebatadas de galileus em dificuldades. Jesus explicou o significado de sua vinda à Terra e o propósito de sua missão. Não vim chamar justos, mas pecadores. Após isso, os discípulos de João Batista questionaram que os discípulos de Jesus não jejuavam regularmente de uma maneira particular. O mestre respondeu que era o resultado de sua própria presença com eles, mas chegaria o dia em que teriam que jejuar. Ele estava se referindo ao dia de sua crucificação e retorno ao céu. Convide um amigo para acompanhar as leituras diárias. Medite na palavra lida, compartilhe, comente o que achas. Não esqueça de deixar um like.